Boa tarde a quem nos ouve, bem-vindos ao podcast Falemos do que Interessa, promovido pelo Grupo de Intervenção e Reabilitação Ativa e que tem como objetivo sensibilizar os nossos ouvintes para a temática da saúde mental. Neste episódio temos o prazer de ter como nosso convidado o professor António Gonzalez. O professor António Gonzalez é docente no ISPA, onde investiga há anos na área da eficácia das psicoterapias e, em particular, a área da ligação da psicologia às artes. Dirige o Dispar Teatro, grupo que tem colaborado com a Gira e esteve na fundação do nosso grupo de teatro. Muito boa tarde, professor. Agradecemos que tenha aceitado o nosso convite e que se encontre aqui hoje conosco. Obrigado também, desde já, pelo convite. Em meu nome, em nome do ISPA também, é um prazer estar aqui. Obrigada. Passemos então aqui para as nossas perguntas. Ao longo dos nossos vários episódios, tivemos vários exemplos de como as pessoas com experiência de doença mental enfrentam as dificuldades que a maioria das pessoas que não têm essa experiência não têm de enfrentar. E depois, para além das dificuldades associadas às próprias patologias, existe ainda outro problema, que é o estigma, não é? Eu gostava de perguntar ao professor António se considera que o estigma se encontra muito presente na nossa sociedade ou não. Esta pergunta. Sim, é óbvio, infelizmente é óbvio que sim, encontra-se muito presente. Eu quase diria que o estigma associado à doença mental acompanha a nossa sociedade desde sempre. Eu quase diria as nossas sociedades, porque do que vou conhecendo dos estudos de história, na maior parte das culturas sempre houve crenças irracionais, quase sempre baseadas muitas das vezes em visões religiosas do mundo, que associam as pessoas com doenças mentais ao lado negro, ao desvio do divino e do bom. E com essa associação há um conjunto, infelizmente, de atitudes, de crenças e de comportamentos para com estas pessoas que já conheceram exemplos absolutamente arrepiantes, diria, ao longo dos tempos, desde tratamentos desumanos, deixar estas pessoas de lado, isolamento, perseguição e até, em alguns casos, como infelizmente no século XX temos todos muito presente, eliminação pura e dura, não é? Eu queria só deixar aqui uma nota, que para mim não deixa de ser curiosa, como eu sou professor de História da Psicologia, entre outras coisas, e não posso deixar de referir que, de alguma forma, este estigma associado às pessoas com doentes mentais esteve intimamente associado à própria criação das psicoterapias. E porquê? Deixem-me só aqui explicar muito brevemente. Há quem considere que Sigmund Freud, quando cria a psicanálise, cria também esta ideia de psicoterapia, ou seja, de uma intervenção que não passa por meios físicos. E na Viena, onde Freud vivia, na transição do século XIX para o século XX, a burguesia, com meios financeiros, podia dar-se ao luxo de oferecer aos familiares, aos seus familiares que sofriam de doenças mentais, ou aquelas famosas temporadas nas termas, e para os afastar um pouco, ou então tratamentos médicos. Ou seja, havia, isto remete-nos para o estigma, porque havia aquela tentativa de ou esconder estas pessoas, ou então, se elas não eram escondidas, se eram conhecidas, eram enviadas para médicos, quase sempre médicos neurologistas, esta expressão, não é, da neurose, que se chamou nevrose, remete para as doenças de nervos, que era muito mais aceitável dizer o meu filho, a minha filha foi ao neurologista, do que dizer o meu filho ou a minha filha tem uma doença mental e está a fazer um tratamento. Ora, um destes neurologistas era um tal de Sigmund Freud, que trabalhava com um colega chamado Joseph Brauer, eram os dois da área da neurologia, e começaram então a receber nos seus respectivos consultórios estas normalmente pessoas jovens, muitas das vezes mulheres até. O mais conhecido dos casos, acho que quem conhece um bocadinho da história da psicanálise saberá que uma famosa Ana O foi considerado o primeiro caso, e de facto a família dela envia para o neurologista, e o que o Freud começa a fazer já não são tratamentos físicos ou químicos até, mas sim o que se chamou a cura pela palavra. Portanto, só aqui um pequeno apontamento histórico, que de facto este estigma e esta tentativa de esconder e de
trazer para a área médica este tipo de sofrimento acaba por marcar também o nascimento da disciplina que a mim me interessa particularmente, que é da psicoterapia. Mas, pronto, para voltar aqui à pergunta sobre o estigma, o que se destaca, de facto, é que sempre houve esta procura de esconder as pessoas com doenças mentais. Infelizmente, este tipo de atitude mantém-se até aos dias de hoje, e isto é, infelizmente, verdade para quase todos os tipos de doença mental, apesar de haver umas que conduzem mais ao estigma do que outras, já agora, e porque o Gira trabalha com estas pessoas, talvez a mais considerada mais estigmatizante, que durante muitos anos se chamou até doença sagrada da psiquiatria, seja precisamente a esquizofrenia. Mas pronto, para já podemos começar por aqui, portanto, fechando, infelizmente sim, este estigma está muito presente e certamente ao longo da nossa conversa ainda vamos voltar a ele. Obrigada. Eu adoro história, portanto, esta pequena introdução foi para mim foi um deleite. O estigma, portanto, tal como o professor falou, veio aqui no seguimento de uma série de mitos que foram sendo criados sobre as pessoas com experiência de doença mental, especialmente quando esta é mais grave, como é o caso da esquizofrenia que falou agora. Das mais comuns que eu me consigo lembrar é que as pessoas com experiência de doença mental são agressivas, são violentas, embora muitas vezes se confirme o contrário, portanto, não costumam ser vítimas e não agressores. Eu gostava de perguntar ao professor António Gonzalez que outras crenças falsas é que estão associadas às doenças, às pessoas com doença mental e que considera contribuem para este estigma. Sim, essa crença ligada à perigosidade é de facto uma das mais fortes, um dos estigmas mais fortes associados e pronto, e que acaba por levar algumas pessoas a acabar muitas vezes com um péssimo trabalho por parte dos mass media. Ainda há pouco tempo se falou de um deputado que usou termos que não devia ter usado para falar da saúde mental, mas pronto, acabam por levar pessoas a querer confirmar as desinformações do estigma, porque basta um crime cometido por uma pessoa sofredora de uma doença mental e vem reestigmatizar, não sei se este termo existe, mas reestigmatiza todas as outras, como se isso não acontecesse com todos os grupos. É a mesma coisa com todos os grupos, não só com os das pessoas com doenças mentais, não é? Pronto, mas no caso dos crimes depois entram em jogo mecanismos muito básicos de defesa, não é? As pessoas começam, pronto, a próxima vez que eu vir uma pessoa com estas características tenho que me proteger. Mas, como dizia a Patrícia, infelizmente o que sabemos e o que a ciência nos informa é de que estas pessoas, o mais típico é serem vítimas de violência e não aqueles que exercem os atos violentos. Mas há, para além disto, da sua perigosidade, há uma série de outros estigmas associados a estas pessoas. Por exemplo, de que não são capazes de autonomia, de que são menos confiáveis do que as outras pessoas, de que não estão aptas para exercer uma profissão, de serem menos inteligentes ou pouco inteligentes. E estes estigmas, em geral, podemos dizer que provocam nos cidadãos que não estão sensibilizados para ele, ou repulsa, ou medo, ou rejeição em relação a estas pessoas. Também acontecem outro tipo de reações, por exemplo, a reação de paternalismo ou de sobreproteção, com as quais temos também que ter cuidado. Para fechar, só dizer que há estudos também relativamente recentes que nos sugerem que, por vezes, o sofrimento que o estigma provoca pode ser maior do que o sofrimento específico que a doença pode provocar. Em alguns casos, as pessoas superam com relativa facilidade e em tempo útil as suas enfermidades e as suas doenças, mas ficam com um estigma, e isso provoca sofrimentos mais longos e mais fortes do que propriamente o que a doença provocou. Obrigada. E pegando aqui, o professor até terminou a dizer que muitas vezes havia pessoas que conseguiam, em tempo útil, dar a volta à questão dos sintomas,
E nós ao longo dos episódios fomos percebendo que, apesar da experiência com doença mental, estas conseguem ter capacidade de viver inseridos na comunidade e viver uma vida plena de significado, não é? Portanto, a questão dos medicamentos que felizmente estão cada vez mais evoluídos, das psicoterapias, tem sido um grande contributo aqui para a integração, mas nunca podemos não falar de uma integração que tem que fazer então face ao estigma que existe na sociedade. Que barreiras é que esse estigma coloca às pessoas com doença mental e como é que se materializa? Eu sei que já foi dando aqui algumas ideias de como é que isto acontece, mas gostava de saber um pouco mais a fundo. Eu vou, de alguma forma, a Patrícia traz aqui duas questões, a da oferta, que de alguma forma existe, e depois das barreiras. Eu ia começar pela primeira, ou seja, de facto, e o GIR é um exemplo, um excelente exemplo disso, a oferta que, para os casos mais prolongados, para os casos em que a doença tem implicações na vida cotidiana das pessoas, ao longo de períodos prolongados da sua vida, a oferta comunitária, social, tem de facto vindo a crescer imenso. Eu ia aqui recuar, porque eu acho que está intimamente associada a esta questão do estigma, uma vez mais, e não ia recuar tanto como recuei há bocadinho, mas ia recuar aqui para a segunda metade do século XX e para uma experiência que eu acho que nos traz lições que nós não devemos esquecer, que cruzam o estigma, as etiquetas, se quiserem, os rótulos e a institucionalização, okay? Principalmente a institucionalização antiga psiquiátrica que em Portugal existiu até a nova lei, que está na origem, aliás, da criação do GIRA, que tem a ver precisamente com a desinstitucionalização. Então, há uma experiência, para os nossos ouvintes que quiserem segui-la com um bocadinho mais de atenção, ficou conhecida como a experiência de Rosenhan, porque o psiquiatra que fez este estudo chamava-se Rosenhan, e estamos a falar dos Estados Unidos e estamos a falar do início da década de 70. Só para perceberem o quão importante isto foi, deu origem a um artigo na revista Science em 1973. Este psiquiatra, então, Rosenhan, era um crítico, como outros, é nesta altura que vai surgir o movimento da antipsiquiatria, era não só crítico da institucionalização tal como ela era feita na altura e das condições da institucionalização psiquiátrica, como do poder dos rótulos, em particular dos rótulos ou etiquetas psiquiátricas, se quiserem. E com o poder que estes podem exercer sobre as pessoas. Então a experiência que eu acho genial, por acaso tem duas partes, mas a primeira é que eu queria destacar, 8 pseudopacientes, quase todos eles com formação na área da saúde mental, mas também pessoas sem essa formação, eram 3 mulheres, 5 homens, com idades diferentes, profissões diferentes, mas reforço que vários deles eram psiquiatras ou psicólogos e estudantes de psicologia. Alguns deles repetiram a experiência, por isso vamos falar aqui de um universo de 12 hospitais psiquiátricos, pessoas saudáveis. O que é que fizeram? Marcaram consultas em hospitais psiquiátricos, treinaram-se previamente e entraram e na consulta disseram apenas que tinham vindo a ouvir vozes do mesmo sexo de cada um deles, ou cada uma delas, e que simplesmente diziam palavras, eles usaram sempre estas 3 palavras, vazio, oco ou pancada, okay? Que ouviam estas vozes. Okay? Conseguiram, apenas com estes sintomas descritos, falsos, como eu disse, falsos, eram pseudopacientes, atores, não eram atores profissionais, conseguiram ser admitidos em 12 hospitais psiquiátricos e, a partir do momento em que foram admitidos, comportaram-se com normalidade. Era este o padrão. Tipo, entras e começas-te a portar com a máxima normalidade. Entre o qual iam ter com o pessoal profissional que trabalhava nesse hospital e dizia, olha, eu já não ouço vozes nenhumas, portanto, por mim, acho que posso ir para casa. O resultado é que foram diagnosticados ou com esquizofrenia ou com psicose maníaco-depressiva,
O tempo de retenção no hospital variou entre 7 e 52 dias, uma média de 19 dias cada uma destas pessoas, sempre com instruções para serem absolutamente polidas, educadas, nunca levantar a voz, tomavam notas constantemente. Lembro-me no artigo se referir que uma enfermeira, para justificar porque é que eram doentes mentais, dizia, isto de tomar notas é patológico. Pronto, e já agora é aqui que eu queria chegar, porque é que eu estou a trazer esta experiência. Disseram que a partir do momento em que o rótulo lhes foi colocado, a vida, toda a vida na instituição passou a ser escrutinada, vigiada e a sua vontade foi ignorada. Okay? Como podem, há imensos aspectos extremamente curiosos nesta experiência. Já agora, um deles que eu adoro é que nunca nenhum dos profissionais destes hospitais suspeitou destes pseudopacientes. Mas muitas das pessoas que estavam lá internadas, quando foram entrevistadas a seguir, disseram que claramente já tinham falado entre eles que isto deviam ser pessoas saudáveis, talvez jornalistas a fazer alguma reportagem, ou talvez impostores. Mas o que é aqui, penso eu, de destacar para esta nossa conversa é o poder do rótulo. Não é? Uma vez etiquetadas, estas pessoas passaram a ser vistas como doentes. Okay? Tu és um doente psiquiátrico. Tudo passa a ser interpretado à volta desta etiqueta. Não é? Eu acho que, e aqui estamos na segunda parte da pergunta que a Patrícia colocou. De facto, as pessoas que recebem estes diagnósticos, e não estou sequer aqui, os diagnósticos, a maior parte das vezes, serão bem feitos. Já sabemos que os diagnósticos mudam de década para década. Os diagnósticos têm a ver com o pensamento médico, psiquiátrico, psicológico também, e são balizados no tempo, no espaço, em países diferentes, em momentos diferentes. Os mesmos sintomas são considerados associados a sofreres diferentes, alguns deles considerados patológicos. Portanto, há aqui um conjunto de aspectos que remetem para relativismo cultural, social, e que se tornam particularmente graves quando sabemos que vão ter implicações na perda de liberdade, na perda de garantias, na perda de estima e de autoestima por parte da sociedade e por parte destas pessoas. Não sei como é que vai o nosso tempo, se calhar posso deixar isso. Esta experiência já agora teve uma segunda parte igualmente deliciosa, que foi quando um hospital psiquiátrico descobriu que estavam a ser publicados estes dados e desafiou os cientistas, os investigadores, dizendo não, no nosso hospital isso nunca aconteceria. Na segunda parte, quando este hospital reage e o board, a direção deste hospital, escreve aos cientistas e diz, olha, certamente foram más práticas aqui no nosso hospital. Já agora os hospitais eram muito diferentes uns dos outros, havia hospitais, eram de estados diferentes, com direções diferentes, com linhas diferentes. E então o que é que eles fizeram? Desafiaram, olhem, mandem lá pseudopacientes que nós vamos conseguir identificá-los, não vamos cair no mesmo erro. Então disseram, ok, durante o próximo, agora vou falar mais ou menos de cor, porque não tenho os dados aqui em mente, mas imagine-se, durante as próximas semanas vamos mandar alguns dos nossos pseudopacientes e vamos ver que percentagem é que vocês conseguem descobrir. E passado essas semanas, chega um relatório do hospital e tipo, desmascaramos, sei lá, 15 pseudopacientes. E a resposta dos investigadores foi, pois, mas nós não mandamos nenhum. Ou seja, de facto, isto dá-nos muito que pensar, não é? E outra vez tem a ver com o estigma, de novo. Quando nós estamos alertas para o estigma, se calhar temos muito mais cuidados, temos muito mais sensibilidade, não é? E quantas pessoas não podem estar, de facto, a ser diagnosticadas e de uma forma que possa não ser... Às vezes eu percebo quem faz este tipo de diagnóstico, que por vezes necessita de ser muito conservador, porque de facto, às vezes também por causa do estigma, achamos, se eu me engano por defeito, é pior, pode haver consequências mais graves. E às vezes pode haver esta tentação. Mas enfim, acho que esta experiência nos dá
muito para pensar, e eu ia voltar então à pergunta da Patrícia, que é a tal parte da oferta que tem vindo a ser desenvolvida. Primeiro, uma coisa que eu gostava de destacar é que ainda bem que a oferta é muito diversificada, porque nós não podemos querer, com um tipo de produto, de serviço, de medicamento, do que seja, ter uma panaceia que resolva todas as questões. Ou seja, as pessoas são todas diferentes, as pessoas que sofreram e sofrem com doenças mentais são todas diferentes, e cada uma delas, tal como cada cidadão, deve ser vista como um indivíduo diferente, uma pessoa única. E, em alguns casos, eu diria que, para alguns casos, certamente menos graves, se nós conseguirmos combater o estigma e o autoestigma, já é suficiente para diminuir o sofrimento destas pessoas, assim que a doença mental, obviamente, está controlada. Mas já vamos falar do autoestigma a seguir. Ofertas, as mais conhecidas e a que imediatamente vem à mente das pessoas quando se fala em patologia mental, em doença mental, é o tratamento psiquiátrico com recurso à medicação, que, como a Patrícia disse, nas últimas décadas evoluiu extraordinariamente. Continuamos com muito trabalho para fazer. Por vezes, a medicação, cá está, nem sempre é dada nas quantidades certas para as pessoas certas, de forma adequada, durante o tempo certo, mas isso andamos a aprender também a fazer isso. Às vezes olha-se para o tratamento psiquiátrico medicamentoso como intervenção única, isto parece-me um erro, é super importante na estabilização, mas sendo necessário, a maior parte das vezes não é suficiente, é preciso mais, a pessoa precisa de fazer se calhar novas atividades, novas relações, ter apoio psicoterapêutico. Já agora, estas críticas que eu eventualmente possa estar a fazer, alguma forma de lidar com o tratamento psiquiátrico, pode-se fazer à psicoterapia também. As psicoterapias não servem todas para todas as pessoas. Que sejam pessoas diagnosticadas com doenças mentais, sejam pessoas que estão a fazer psicoterapia por outros motivos e não por terem um diagnóstico de doenças mentais. A psicoterapia pode ajudar em alguns casos e pode não ajudar noutros casos também. Temos que ter cada vez mais sensibilidade para isto. Mas chegava agora a um outro tipo de oferta que temos e de serviços que temos, onde o Gira se destaca, que são as respostas comunitárias. Ou seja, o que é que nós temos para oferecer a algum tipo de perfil de pessoa para que elas, por exemplo, consigam ter uma vida independente em termos de habitação? Já agora queria destacar, apesar de não ser necessariamente ligado, mas também o é, o projeto de um colega, de colegas do ISPA, o José Ornelas e a Maria João Vargas Muniz, o Housing First, que tira pessoas da rua, e que muitas destas pessoas estão na rua por terem diagnósticos de doença mental, mas que não têm formas, digamos, típicas ou as mais comuns de pensar a sua vida em família, e então às vezes optam por estar na rua. Estes projetos que garantem às pessoas a dignidade de terem uma casa, a possibilidade, dentro das regras que elas consigam a seguir, por exemplo, fazer formação, de se prepararem para um emprego que pode inicialmente ser mais ou menos protegido, são respostas que a sociedade, felizmente, e no nosso país, felizmente, isso tem vindo a acontecer progressivamente mais, portanto, que a sociedade tem criado e que estão aí disponíveis. Às vezes é o apoio à família, que é essencial e que pode ajudar mais. E já agora, por defeito profissional, talvez, eu gostava de sublinhar muito o papel que espaços como os fóruns ocupacionais, ou seja, dentro destes ou de outros contextos, oferta, e dentro desta oferta eu não gostava de acabar a nossa conversa sem falar das artes e do papel que eu considero que as artes podem ter. Aqui em Lisboa, por exemplo, eu conheço 2 projetos bem diferentes, mas com este denominador comum de trabalharem com pessoas que sofrem ou sofreram com doenças mentais na sua vida.
Sou um fã incondicional do grupo teatro terapêutico do Hospital Júlio de Matos, que há mais de 50 anos, durante quase todos esses 50 anos, dirigido pelo, tristemente, falecido há pouco tempo, João Silva, ofereceu um espaço de pesquisa, de expressão artística, de criação de relações interpessoais fortíssimas, de sentido de comunidade, de criação de autoestima e aumento da autoestima. Eu, desde que comecei a segui-los, vou a todas as peças que posso, e é fantástico saber que, enquanto espectador, estou a assistir ao produto final de, às vezes, um ano e meio de trabalho de pessoas que, superando, tal como todos nós, quando vamos encenar uma peça, superando limitações, dificuldades de memória, de interação, nos apresentam aqueles produtos artísticos maravilhosos, nos fazem sentir coisas, arrepiar, a rir e chorar, e que no fim se sentem artistas. Artistas. Não é artistas com asterisco, é artistas, são artistas. Um outro projeto mais recente, o Manicômio, que ali perto do Rio, muito perto do ISPA, com quem colaboraremos em breve também, a mesma ideia, a arte ao serviço de criar mais-valia, criar espaços de produção, de criação, de interação, e de oferta social e cultural. Qualquer um de nós pode usufruir da arte que é feita e dos workshops que são oferecidos no Manicômio, como cidadão, e também com a mais-valia, como eu tenho no GTT, no Gira, no Manicômio, de conhecer aquelas pessoas criativas, com algumas diferenças, como todos nós temos diferenças, e com tudo que a diferença nos pode ensinar. Portanto, acho que estamos bastante bem, se comparado principalmente com há décadas atrás, a realidade em Portugal, e apesar de facto, das barreiras continuarem a ser, e ainda vamos hoje falar de algumas dessas barreiras, continuarem a ser um facto, e termos muito caminho para andar, as ofertas têm vindo a facilitar a qualidade de vida destas pessoas, espero eu, e parabéns também ao Gira pelo trabalho que faz a este nível, e já agora ao seu grupo de teatro também. Obrigada. O professor já falou desta questão do rótulo ainda há pouco e disse, e bem, que vamos então abordar a questão do autoestigma, não é? Portanto, este autoestigma está muito presente em pessoas com experiência em doença mental e acaba por ser um ciclo vicioso, porque a discriminação vai criar uma crença errada do próprio e ele acaba por não acreditar nas suas potencialidades, não é? Portanto, não acredita que pode ser o artista, como nós falávamos há pouco. Como é que o professor acha que devemos ou podemos trabalhar esta questão? De facto, esse ciclo vicioso ocorre, ou seja, pelo facto de as pessoas sentirem que, quando vão a uma entrevista de emprego, que quando concorrem, quando tentam alugar uma casa, quando tentam fazer a sua vida enquanto cidadãos e cidadãs, recebem este olhar de esgalha, estas reticências, se lhes colocam barreiras que aos restantes cidadãos, a maior parte das vezes, não se coloca, ou melhor, coloca-se a outros cidadãos que sofrem com outro tipo de estigma também, mas do nosso lugar de privilégio nunca tivemos que passar por isso. De facto, a pessoa começa a internalizar isto, não é? Começa a atualizar isto, começa a evitar a ir a essa entrevista, a evitar ir a esse lugar, a sua casa, porque antecipa e quer fugir a este sofrimento, então começa a internalizar, o que se chama internalizar o estigma, não é? Começa, e até a acreditar de facto que é menos, que tem menos direitos, que tem menos capacidades. Não é fácil, não é fácil. Estas internalizações pelas vítimas, e que também, uma vez mais, acontece com outro tipo de minorias também. Estava a pensar aqui, por exemplo, na homofobia internalizada, que acontece tantas vezes, não é? Tantas vezes as pessoas ouvirem as expressões, não é? Eu cresci
na cidade de onde venho, eu nunca ouvi uma referência a uma pessoa homossexual que não fosse feita em forma de insulto, não é? As palavras, a própria palavra homossexual, eu acho que só ouvi muito tarde, porque nem se usavam essas palavras. Bem, mas pegando aqui na população de que estamos a falar, mas onde também acontece o autoestigma, não é? Não é fácil, portanto, é preciso um conjunto. Primeiro, é preciso que a sociedade evolua e se torne mais sensível a isto. E se calhar a seguir já voltamos a este tema. Depois, as boas notícias é que vai havendo por esse mundo fora, vão havendo programas que se estão a desenvolver e a divulgar. Programas de psicoeducação, quase sempre, que partem primeiro de identificar pessoas com o autoestigma e com essas pessoas, primeiro falar sobre este fenómeno, não necessariamente começar pela experiência destas pessoas, mas saberem que isto existe e que está comprovado que existe e que muitas pessoas o sofrem. Depois, identificar de facto, na vida de cada um, onde é que isso já aconteceu. E colocar as pessoas a refletir, a pensar, a fazer, a aprenderem respostas mais adaptativas, intervenções que têm de facto a ver. É engraçado porque o autoestigma e a autoestima, quase a mesma palavra, só ali um G a mais, estão intimamente ligados, não é? Se tu consegues aumentar a autoestima destas pessoas, o autoestigma vai diminuir. Portanto, todo o tipo de intervenções que facilite, e volto a dizer, nem todas têm que ser diretamente programas de combate ao autoestigma, tudo que aumentar a sensação de controlo, a sensação de cidadania, a sensação e a prática, está a aumentar a autoestima e a diminuir o autoestigma, diria. Ficava por aqui porque se calhar ainda abordamos este tema de outra maneira. Obrigada. Nós no fim terminamos sempre com um pedido aos nossos convidados, que é que deixem uma mensagem para aqueles que nos ouvem, com experiência de doença mental ou não, o que gostaria de dizer. Pronto, então vou pôr aqui este assunto que tinha deixado em aberto, porque acho que encaixa bem. E uma vez mais, como psicólogo e como investigador, vou recorrer à ciência. Há um artigo, já numa colaboração que eu fiz com o Gira, em que fui também entrevistado, falei neste artigo e para mim eu já lhe chamo um clássico, apesar de ser um artigo de 2016, de dois investigadores chamados Granello e Gibbs. O que é que eles fazem? O artigo é sobre a utilização e o impacto que pode ter a utilização de uma linguagem, vamos chamar inclusiva, de uma linguagem que ponha a pessoa em primeiro lugar, de uma linguagem não estigmatizante. Ou seja, nós todos, os aqui presentes, os que estão a ouvir este podcast, todos nós já usamos a expressão, pensando mais ou pensando menos, se calhar sem ter consciência, já usamos a expressão o doente mental, o louco, o esquizofrénico, o neurótico, o histérico, e por aí fora. E nos últimos anos temos vindo a falar, eu por acaso, é um tema que me é muito sensível, até porque às vezes tenho reações que as pessoas ficam logo muito incomodadas, lá vem a coisa do politicamente correto, agora porque é que eu tenho que mudar? Sempre disse assim, porque é que eu agora tenho que mudar? Eu gostava que todas as pessoas, e eu próprio, se calhar as primeiras vezes que me chamaram a atenção para que a minha linguagem podia estar a ferir suscetibilidades, eu pensei duas vezes, quando pensei nos casos concretos das pessoas que me estavam a dizer isto. E às vezes falta-nos um pouco de sensibilidade. Então, do que é que eu estou a falar?
se calhar começar pela teoria e pela linguística. Há uma hipótese chamada a hipótese de Sapir-Whorf, ou também conhecido por princípio da relatividade linguística, que diz uma coisa muito simples, que é a linguagem que nós usamos para falar do mundo muda a nossa percepção do mundo. Ou seja, a linguagem não é neutra, a linguagem não é uma fotografia que nós enviamos sobre o mundo. Não, a linguagem classifica, a linguagem altera as nossas percepções. Portanto, a linguagem tem uma componente política, psicológica em si. E o que é que isto tem a ver com a mensagem que eu queria deixar? Então, passo a descrever a segunda investigação que eu passo a descrever hoje, de feito profissional, de facto. Estes dois investigadores, o que é que fizeram? Pegaram num questionário que já existe, que tem a ver com as atitudes para com as pessoas com doenças mentais. O mesmo questionário, que se não me engano tem 40 perguntas, 40 questões, e o que fizeram foi manipular a linguagem desse questionário. Ou seja, um dizia: os doentes mentais devem ficar institucionalizados. Concordo ou discordo de 1 a 5. Os doentes mentais são mais perigosos do que as outras pessoas. Concordo ou discordo de 1 a 5. Isto era uma versão do questionário. Noutra versão do questionário era exatamente a mesma coisa, as mesmas perguntas pela mesma sequência, mas as pessoas com doenças mentais, as pessoas que sofrem de doenças mentais, já agora há recomendações da WHO, que me estou a esquecer agora em português, World Health Organization, desculpem, estou a ter uma branca em português. Há recomendações para que esta linguagem com person first, com a pessoa em primeiro lugar, seja usada em particular com os profissionais, pelos profissionais da área da saúde mental. Okay? Mas voltando, então temos dois questionários exatamente iguais, só que num são os doentes mentais e no outro são as pessoas que sofrem de doenças mentais, ou pessoas com doenças mentais. Eu passo este questionário, divido todos os anos, há 5 anos esta parte, desde o ano em que saiu o artigo. Eu pego nestes dois questionários manipulados, totalmente iguais, exceto na forma como se dirigem a estas pessoas, como se referem a estas pessoas, e passo a dois grupos, divido uma turma, e são muitas turmas já, a meio, aleatoriamente, metade respondem ao questionário e outra metade respondem ao outro. E uma turma de estudantes de psicologia, numa experiência que dura 10 minutos, a seguir vamos ver as respostas, elas são feitas online, portanto podemos logo ver os gráficos, e é impressionante, porque há diferenças significativas. A opinião e as atitudes que as pessoas que responderam ao questionário que falam em doentes mentais são sempre piores quando comparados com aqueles que responderam às mesmas perguntas, mas que a linguagem usada era adaptada, era inclusiva, era não estigmatizante. Porque, uma vez mais, isto é só linguística. Não, quando nós dizemos tu és doente mental, a pessoa passa a ser isso. Se eu digo tu és uma pessoa que teve uma experiência de doença mental, isso foi uma parte da realidade da pessoa, foi uma fase da realidade da pessoa. Muitas destas pessoas, é horrível, quando pensamos assim, é horrível pensar que me chamem doente mental porque eu tive um surto, porque eu tive uma experiência, porque se calhar um dia, um mês, um ano, 10 anos da minha vida estive de facto num sofrimento grande associado a não conseguir controlar determinadas partes da minha vida. Ou controlar demais, que também não deixa de ser também patológico. Eu não sou aquilo, eu passei por aquilo é a minha experiência. Portanto, o que eu deixava assim de mensagem era que todos façamos um esforço por nos pormos na pele do outro e principalmente ter em conta estas informações
de que as minhas opções como cidadão, as palavras que eu utilizo, podem mudar vidas para pior ou para melhor. E já agora, fazer isso na primeira pessoa, mas fazer isso também ao identificar terceiros que o fazem e chamar a atenção. Às vezes é difícil fazê-lo de uma forma pedagógica, mas se puder ser de uma forma pedagógica, ótimo. E porque, enfim, estamos a contribuir para que de facto haja menos sofrimento associado a estes tristes estigmas de que temos estado aqui a falar. 3 tristes estigmas, isto parece uma banda de rock que existia aqui há uns anos, não sei se ainda existem ou não, os 3 tristes tigres. Nunca pensei falar deles hoje, mas olha, foi o que saiu, por causa do triste estigma. E é isso, ficaria esta mensagem. Muito obrigada. Uma mensagem muito importante aqui com um trocadilho no fim e tudo. Muito obrigada ao professor António Gonzalez, não só pela presença, mas também por ter partilhado connosco a sua experiência e o seu conhecimento. Agradecer também aos nossos ouvintes por nos terem acompanhado. É para vocês fazermos este podcast. Agradecemos o vosso apoio nesta missão de sensibilizar a sociedade para a temática da saúde mental e podem ouvir o nosso podcast nas plataformas YouTube, Spotify e iTunes para falarmos então do que interessa. Obrigada. Obrigado.